Muito bem, continuando então aqui com a nossa exposição sobre os tópicos que vão importar para a nossa prova, não é? Acerca do registro imobiliário, estamos aqui abordando a regularização fundiária. Portanto, né, como eu estava dizendo, a Lei 13.465 substituiu a Lei 11.977, tornando mais ágil, facilitando a regularização fundiária, também transmitindo muitas daquelas atribuições do oficial do registrador de imóveis para as municipalidades, tá? Todas as notificações no âmbito da Lei 11.977 eram realizadas pelo oficial de registro. Agora, no âmbito da Lei 13.465, todas as notificações são feitas pela municipalidade, ou seja, a questão já chega para o oficial de registro muito mais enxuta, muito mais mastigada, tá? Segundo o procedimento da Lei 13.465. Que envolve, não é, todo um levantamento da situação fundiária, tá? Envolve também essa fase, não é, de negociação com os proprietários, é uma fase prévia, que na Lei 11.977 recebia a denominação de demarcação urbanística, tá? Que é exatamente essa negociação entre os proprietários, os ocupantes e o poder público. Tá? É uma negociação prévia de todo o procedimento de regularização fundiária. Uma vez estando todos os acordes, né, aí sim é elaborado um projeto urbanístico na regularização fundiária. Pode abranger um imóvel ou mais de um imóvel, sendo importante ressaltar que não há necessidade de prévia unificação dos imóveis objetos da regularização fundiária. Tá? Diferentemente do que ocorreria, por exemplo, num parcelamento de solo da Lei 6766, na regularização fundiária, é perfeitamente possível a demarcação urbanística abrangendo imóveis pertencentes a entes públicos, imóveis pertencentes a particulares, mais de um imóvel. Tá? Independentemente disso, esse projeto urbanístico é realizado, são obtidas as licenças ambientais desejadas, né, e exigidas pela lei, de tal sorte que são emitidos os certificados de regularização fundiária independentemente de prévia unificação. Tudo isso no sentido de simplificar um procedimento. Tá? Nós temos, então, dois aspectos principais da regularização fundiária. O primeiro é a criação das unidades imobiliárias compatíveis com o urbanismo do município. Tá? Ou seja, a Lei 13.465, ela não descura da questão ambiental. Tá? Embora efetivamente seja dada muita valoração ao direito à moradia, a questão ambiental ela não é relegada a um total segundo plano. Efetivamente nós temos, não é, uma sobrevalorização do direito à moradia, mas os aspectos urbanísticos não são esquecidos. Tá? Essa crítica que eu faço, por exemplo, a um outro instituto de regularização fundiária que existe aqui no âmbito do estado de Santa Catarina, que é o lar legal. Uma vez que o lar legal, ele, na minha opinião, não é, ele não está tão atento às questões urbanísticas. Ele visa, basicamente, a titulação daqueles ocupantes, não é, que possuem baixa renda, para que eles efetivamente tenham a propriedade plena de suas áreas. O projeto Lar Legal, embora seja uma iniciativa louvável, ele, na realidade, na minha opinião, ele descura dessa questão urbanística. Já na Lei 13.465, né, em razão desse projeto urbanístico elaborado pela municipalidade, essas questões não devem ou não deveriam ser relegadas a um segundo plano. Tá? Esse é o meu posicionamento. E temos também, não é,
nesse segundo momento, essa constituição dos direitos reais, esse reconhecimento desses direitos reais em razão dos ocupantes das áreas, tá? Que, no âmbito da Lei 13.465, é realizado por meio do certificado de regularização fundiária. Tá? Com relação aos legitimados para a REURB, nós temos os entes federativos, né? Com destaque para o município, obviamente, os ocupantes das áreas, os proprietários ou empreendedores, a Defensoria Pública, o Ministério Público. Temos como etapa, então, essa etapa inicial de demarcação urbanística, da consulta aos proprietários e confrontantes da área ocupada. E o projeto ele apenas tem continuidade na ausência de oposição. Tá? A ausência expressa ou tácita. Chama a atenção novamente para a necessidade desse projeto urbanístico. Tá? Não pode ser que a municipalidade elabore ali um projeto de REURB independentemente de qualquer necessidade, qualquer preocupação ambiental. Esse projeto urbanístico ele é um requisito indispensável da REURB. Tá? Ele deve constar desse projeto de REURB. E caso não haja, né, no caso da regularização fundiária, esse projeto urbanístico, cabe ao oficial registrador devolver toda essa documentação até que o legitimado preencha, não é, esse requisito por meio do projeto urbanístico. Obviamente que, no âmbito da regularização fundiária, nós temos a chamada regularização fundiária de âmbito social, a REURB-S, de interesse social, e a regularização fundiária de interesse específico. Na REURB-S, ela visa atender aquelas populações de baixa renda, tá? Enquanto as de interesse específico, diferentemente do que ocorre na REURB-S, onde todos os atos do oficial registrador são gratuitos, tá? No caso da REURB-E, de interesse específico, os emolumentos são cobrados normalmente. Tá? Baixa renda, não. Não. Também no caso da REURB-E, essa alienação e essa titulação é feita por valores de mercado, tá? Portanto, esses valores servirão de base para a cobrança de emolumentos, o que não ocorre na REURB-S, onde essa titulação ela é totalmente gratuita. Tá? A titulação é gratuita, o registro é gratuito, a ata notarial é gratuita. Tá? Perdão, falei ata notarial aqui, mas esqueçam isso que eu falei. A ata notarial é no âmbito da... portanto, são gratuitos tanto a titulação, tá, da regularização fundiária, quanto o registro, no âmbito do registro de imóveis. Tá? E a principal inovação, como eu já me adiantei, né, é a legitimação fundiária, conferida por meio do certificado de regularização fundiária. Tá? É isso que vai atribuir a propriedade plena. Propriedade plena independentemente de tempo de posse, independentemente de natureza de posse e diferentemente do que era previsto na Lei 11.977. Tá? Exatamente esse instituto, essa inovação que vem sendo questionado nos tribunais. Tá? Existe até ação direta de inconstitucionalidade questionando, não é, esse novo instituto registrável da legitimação fundiária e da certificação de regularização fundiária. Tá? A lei estipulou um
um marco temporal, ou seja, ela pode ser utilizada para aqueles assentamentos já consolidados até a data da publicação da MP, que deu origem à Lei 3.465, de regularização fundiária. Né? Ou seja, a regularização fundiária, ela pretende solucionar aquelas questões já consolidadas. Ela não procura fazer regularizações para o futuro, de áreas que ainda serão ocupadas. Tá? É uma solução que, portanto, realmente enaltece o direito à moradia, sem descurar, mas atribuindo prevalência em face de questões ambientais. Tanto é que numa regularização fundiária nós não teremos o atendimento a todos os requisitos, por exemplo, de um parcelamento de solo da Lei 6766, como nós vamos verificar, mas, de qualquer sorte, visa o quê? Regularizar situações consolidadas. Ela não serve para quê? Não serve para regularizar situações futuras. Tá? A questão da legitimação de posse, da Lei 11.977. A legitimação de posse ela não foi extinta, ela é também prevista na Lei 13.465, mas apenas para casos em que se entender que não é o caso de aplicação direta, né, do Instituto da Legitimação Fundiária. Nesse caso, é possível que seja atribuída a legitimação de posse. Tá? Não foi, portanto, extirpada do ordenamento jurídico o Instituto da Legitimação de Posse. E o documento, então, que vai conferir esse domínio pleno, tá? Que é a certidão de regularização fundiária, que é o documento final da REURB. É esse documento que é submetido a registro, no cartório de registro de imóveis. Tá? Como eu já disse, alguns pontos da Lei 3.465 têm sido questionados, não é? A legalidade deles, e o principal é a questão da legitimação fundiária. Tá? A Lei 13.465 também tem outros pontos controversos, pois ela admite a alienação de meios públicos independentemente de desafetação, independentemente de autorização legislativa, independentemente de licitação e avaliação. A Lei 13.465 também prevê a regularização de áreas construídas independentemente de habite-se, tá? Que muitos consideram também muito temerário. Porque o habite-se, na realidade, é uma garantia de que aquela estrutura construída ela é sólida, ela é rígida. Tá? À medida que se admite a regularização de áreas construídas sem habite-se, você pode resolver um problema de moradia, mas você pode criar um problema de segurança, tá? Um problema de saúde. Esse que talvez seja a questão. Tá? Muito bem, dito isso com relação à regularização fundiária, o nosso programa também prevê os procedimentos de alienação de imóveis e o direito de laje, tá? Esse novo direito real que foi criado, né, pela Lei 13.465. Apenas lembrando, como eu acabei de dizer, que a Lei 13.465 ela criou uma inovação ali no artigo 8, letra A, incluindo esse artigo 8º na Lei 13.240, e autoriza a alienação de bens públicos em determinadas situações específicas, independentemente de desafetação. Tá? Até então, para se poder alienar bens públicos, essa desafetação seria imprescindível. Foi, portanto, uma inovação em nosso ordenamento jurídico. Tá? Inovação criticada, aliás. Tá?
a desafetação nada mais é do que retirar aquela destinação pública de um bem público, transformando de um bem de uso público em um bem dominical. De tal sorte, não é, que esse bem poderia, eventualmente, em determinadas situações, ser alienado, desde que, com autorização legislativa, não é, com avaliação prévia e mediante a desafetação realizada. Tudo isso, então, foi a modificação que a Lei 13.465 introduziu, não é, na Lei 13.240. A Lei 13.465 também permite aos ocupantes, não é, dessas áreas, eventualmente na REURB-E, a utilização de recursos do Fundo de Garantia para aquisição de bem público. Tá? Obviamente, que se nós estamos num regime de foro de um bem público e existe essa consolidação da propriedade em relação ao particular, não há que se falar em pagamento de qualquer taxa, quer seja taxa de ocupação ou laudêmio. Tá? Apenas uma observação. Muito bem, chegamos então ao direito de laje, uma nova espécie de direito real, que tem muitas características semelhantes ao direito de superfície, mas que o legislador achou por bem criar uma categoria própria, tá? Que é uma situação muito comum que ocorre no Brasil, e o objetivo da criação desse novo direito real foi legitimar uma determinada situação onde havia efetivamente um vácuo normativo. Tá? Essa questão do direito de laje, sem a criação desse direito real, você não consegue solucionar por meio de condomínio edilício, você não consegue solucionar por meios tradicionais de aquisição de domínio. Tá? Por isso que foi criado esse direito de laje. Que nada mais é que uma unidade autônoma que é erigida sobre a propriedade de outrem, sem a existência de áreas comuns, ou seja, possuem acessos completamente independentes. Tá? E efetivamente, embora haja muitas semelhanças com o direito de superfície, o legislador entendeu por bem criar o direito de laje, mesmo porque no direito de laje, diferentemente do que ocorre no direito de superfície, nós temos a possibilidade de abertura de matrícula. Tá? Direito de superfície não. Direito de superfície é um registro realizado na matrícula mãe. Uma distinção básica entre o direito de superfície e o direito de laje é que no direito de laje, essa acessão com individualidade, não é, com acesso próprio, ela terá uma matrícula própria. E essa matrícula própria, obviamente, confere dignidade àquele ocupante daquela área construída sobre a propriedade de outrem. Né? Poderá alienar, poderá efetivamente obter um empréstimo bancário, não é? Por meio dessa propriedade que lhe é instituída por meio do direito de laje. Para caracterizar, ela tem que ter um isolamento, não é? Tem que ter acesso independente. E a legislação permite a sua livre negociação. Tá?
Diferentemente do que ocorre no condomínio edilício, quando se fala em direito de laje, né, no direito real de laje, nós não temos qualquer possibilidade de áreas de propriedade em comum, como existe no condomínio edilício. Tá? E não existe, da mesma forma, frações ideais de solo. Foi uma outra solução legislativa, né, que foi idealizada para se atribuir propriedade a essas situações, né, que até então viviam em situação de precariedade. Tá? E como eu já falei, essa característica do direito de laje fez com que o legislador admitisse a possibilidade de abertura de matrícula própria. Portanto, o direito de laje, a sua instituição se dá com a abertura da matrícula, em nome daquele que construiu em área de outrem, e essa área ela é noticiada na matrícula base por meio de uma averbação. Tá? Professor, isso é apresentado no projeto de imóveis para desse. Na realidade, né, o direito de laje ele se caracteriza pela informalidade. Tá? Então, em princípio, a lei não fala em projeto urbano, não fala num levantamento planimétrico, não fala nada disso. Tá? Então, em princípio, o direito de laje ele é um dos direitos mais informais no que se refere ao âmbito dos direitos reais. E a sua constituição, na realidade, ela se dá por meio da documentação disponível entre as partes, muitas vezes por meio de documentos, instrumentos particulares de compra e venda. Tá? O problema vai ocorrer quando esses instrumentos particulares de compra e venda de áreas construídas, ele superar aquele limite do artigo 108, né, do Código Civil, de 30 salários mínimos. Né? Aí nós temos a necessidade de instrumento público. Tá? Muito bem, senhores. Dito isso, com relação ao direito de laje, nessa nossa visão geral, partimos, então, para a análise do parcelamento de solo urbano. Tá? Quando se fala em parcelamento de solo urbano, primeira ideia que nos vem à mente é a Lei 6766 de 1979, efetivamente uma lei que regula a matéria de uma maneira muito detalhista, não é? Uma lei efetivamente muito rigorosa, muito elogiada, mas que exatamente por isso, né, ela é objeto, não raras vezes, de tentativa de burla. Tá? A Lei 6766, efetivamente, para vocês que atuarão na área, vocês verificarão que efetivamente a quantidade, a criatividade do ser humano no que se refere à burla da lei do parcelamento de solo, ela é infinita, tá? Infinita. Por isso a necessidade de muita atenção com relação ao registro do parcelamento de solo urbano. Tá? Não raras vezes, né, como os senhores vão verificar, há tentativas de descaracterização da necessidade de um loteamento para que seja realizado o registro de um desmembramento, onde, em princípio, já existam áreas públicas, não é? Para quê? Para evitar a necessidade de destinação de áreas institucionais. Mas a gente vai se aprofundar nisso. A legislação que existia antes da Lei 6766 era o Decreto-Lei 58, tá? De 1937. Era uma legislação assim muito incipiente, que ela não se preocupava com questões ambientais, diferentemente do que ocorre com a Lei 6766, e se preocupava basicamente com a situação daquele adquirente do lote. Tá?
e criou a figura do direito real do promissário comprador. Com relação ao parcelamento de solo rural, o parcelamento de solo rural ainda é regulado pelo Estatuto da Terra, tá? E, na realidade, pela legislação infraconstitucional, que são as instruções normativas do INCRA. Basicamente, a instrução 17B, e que foi substituída em 2015 pela instrução normativa 82 de 2015. Na realidade, essa substituição da instrução normativa 17B pela instrução normativa 82 de 2015, ela é muito criticada, porque todas aquelas situações previstas, né, na instrução normativa 17B, de possibilidade de criação de um lote urbano em um terreno rural, ou a possibilidade, né, de descaracterização de uma área rural com a implantação de um loteamento urbano, todas essas questões que eram previstas na Lei 17B, na realidade elas não são tratadas pela Instrução Normativa 82, o que acabou criando uma espécie de vácuo normativo, tá? Embora a Instrução Normativa 82 expressamente revogue a Instrução Normativa 17B. Então, por exemplo, numa área rural, quando havia necessidade de se destacar uma pequena parte, não é? Para se realizar, na verdade, a construção de uma igreja, né, ou de um posto de saúde. Todas essas situações eram previstas pela Instrução Normativa 17B. Agora, na realidade, a Instrução Normativa 82 de 2015, embora revogando expressamente a Instrução Normativa 17B, ela não tratou das mesmas situações, né, criando essa espécie de vácuo normativo. Isso com relação ao parcelamento de solo rural. Com relação ao parcelamento de solo urbano, que realmente é o mais importante para o nosso estudo, tá? É importante diferenciar os conceitos de loteamento e de desmembramento. E os senhores verificarão, quando assumirem os seus postos de registradores de imóveis, que essa é uma distinção fundamental. Na realidade, o loteamento é aquela divisão de uma gleba em que há necessidade de criação de abertura de vias de circulação, tá? Já essas vias de circulação, elas são consideradas pré-existentes no desmembramento. Ah, tá, mas e aí? Qual que é a importância dessa distinção? Vejam, senhores, no caso do loteamento, quem é o responsável pela implantação de toda essa infraestrutura, das vias públicas, tá? É o loteador. Ou seja, no loteamento, o loteador deve investir uma quantidade muito mais considerável do que nos desmembramentos, onde já em tese existiriam essas vias públicas, tá? E nessa distinção entre loteamento e desmembramento, que parece uma coisa à toa, não é? Na realidade, aquele que realmente estuda o direito registral imobiliário deve estar muito atento, porque essa é uma das fontes, não é, de fraudes no sistema registral. Por quê? Porque muitas vezes se tenta, não é, num projeto de parcelamento de solo, o registro como de uma área ser desmembrada, quando na realidade aquela área deveria ser objeto de loteamento. E como é feito isso? Um dos expedientes mais utilizados é a aprovação pela municipalidade, pela Câmara Municipal, de uma rua, não é, num terreno particular. Na realidade, essa rua só interessa aquele proprietário daquele terreno, não é? Essa rua que foi aprovada pela municipalidade, né, que foi sancionada pelo prefeito municipal, ela não tem nenhuma infraestrutura, tá? Mas ela existe. Por quê? Ela existe juridicamente porque ela foi criada pelo município. Então, quando eu cheguei lá na comarca, era muito comum, não é, projeto de desmembramento, em que chegava lá o projeto de desmembramento
com a criação de uma rua, mas essa rua, no projeto de desmembramento, era considerado um mero lote do desmembramento, né? Essa área ia ser doada para a rua, que já foi criada. Sendo assim, com esse expediente, não era destinado 1 metro quadrado para efeito das áreas institucionais, não é? Porque, segundo a lei 6766, até 35% seriam necessários, né, da área tanto para as vias públicas quanto para as institucionais, para a municipalidade. Depois esse percentual na lei ele caiu, né, hoje é definido pelos municípios, mas aqui em Santa Catarina existe uma lei estadual, que eu vou citar, que exige esses 35%. Tá? Então esses 35%, eles são necessários aqui no estado de Santa Catarina. Tá? Então, muito cuidado com essa distinção entre loteamento e desmembramento, tá? Ou seja, esse sistema viário existente, ele tem que existir de fato, tem que ser um sistema viário que tenha infraestrutura, tá? Não pode ser um sistema viário criado na Câmara Municipal onde não existe infraestrutura. Então, eu tive que fazer esse questionamento e a partir do momento que eu fiz isso, não é? Eu me tornei persona não grata, né? Por quê? Porque eu comecei a rejeitar esses projetos aí de parcelamento de solo via desmembramento, né? E é sempre uma situação muito complicada, muito complicada. Por quê? Porque a municipalidade é o interessado versus o oficial registrador. Agora, aqui em Santa Catarina, a gente tem um instituto muito importante, tá? Que é o quê? Que é a necessidade obrigatória de manifestação do Ministério Público, prevista, não é, no nosso Código de Normas. E essa necessidade de manifestação do Ministério Público, ao fim e ao cabo, ela vem o quê? Ela vem em benefício dos oficiais registradores. Tá? Eu, antes de aqui assumir em Santa Catarina, eu sempre fui um crítico, né? Falei, mas como, não é? Em Santa Catarina tem que enviar todo o projeto de parcelamento para o Ministério Público se manifestar. Mas hoje eu vejo essa necessidade inserida ali no nosso Código de Normas como um dispositivo necessário. Tá? Necessário. Porque até então, sem essa necessidade, era muito complicado, tá? Muito complicado. Por quê? Porque as aprovações das municipalidades são muito deficitárias, né? O que acaba gerando o quê? Burla a lei do parcelamento de solo. Em especial com relação à titularidade pela realização da infraestrutura básica desses loteamentos. Porque à medida que não é feito nenhuma infraestrutura, no fim, quem vai ser cobrado é a própria municipalidade, aqueles adquirentes daqueles lotes, onde não tem infraestrutura, eles vão cobrar do poder público uma exigência que deveria ser cobrada de quem? Do loteador. Tá? Estão entendendo? Então é isso, pessoal. Então essa diferença entre desmembramento e loteamento, que parece boba, na realidade ela é muito importante, tá? Para o oficial registrador. Isso porque em ambas essas modalidades, a indispensabilidade da observância não é do quê? Das normas da Lei 6766. Então vejam, repito, não basta que essas vias públicas existam apenas no plano jurídico, é necessário que elas existam de fato, que essa infraestrutura exista. Tá? Um parcelamento regular, portanto, deve ter a aprovação do projeto, deve ter o registro no registro de imóveis, ao qual deve ser exercida essa atribuição, e a execução da infraestrutura. Nós temos uma outra figura que é prevista em leis municipais, que não é prevista na Lei 6766, que é o desdobro, tá? Que é aquele fracionamento de um próprio lote, não é? Ou de uma área pequena, em poucos lotes. Tá? Isso está previsto, inclusive, no nosso Código de Normas, lá no artigo 718, é chamado de registro especial. Por que registro especial? Porque ele não estaria sujeito, em princípio, aos rigores documentais, não é? Ali do artigo 18 da Lei 6766. Tá?
Então, existem alguns requisitos ali do artigo 718, como a dispensa expressa, não é, pela municipalidade do parcelador realizar quaisquer melhoramentos, não é, a quantidade de lotes. O artigo 719, então, ele remete ao oficial fazer essa análise, tá? Essa análise, se esse parcelamento ele seria ou não, poderia ou não ser objeto de um registro especial. Que não é o da 6766. Não, não é o da 6766. Eu, de minha parte, tá, eu sempre entro em contato com os promotores responsáveis pela área de parcelamento de solo da comarca para expor essa situação, tá? E, na realidade, o Ministério Público, né, na maior parte das vezes, ele quer que todos os parcelamentos de solo sejam enviados a ele. Por quê? Porque, na realidade, o desdobro ele não possui uma regulamentação prevista em lei. Algumas leis municipais possuem a previsão de desdobro, tá? Mas a Lei 6766 não traz essa previsão. Então, lá em Gaspar, por exemplo, todo parcelamento de solo eu envio para o Ministério Público, tá? E todo parcelamento de solo eu submeto a todas as exigências do artigo 18, com todas as certidões, tá? Eu não utilizo esse expediente que pode ser muito complicado, tá? Pode ser muito complicado a utilização. Por quê? Porque, na realidade, você está abrindo mão de exigências legais, não é? Que estão previstas lá no artigo 18, uma vez que o desdobro ele não possui base na Lei 6766, tá? Na verdade, que o artigo 718 do nosso Código de Normas, ele tentou, não é, uma espécie de desburocratização, assim, para aqueles parcelamentos de menor porte, né? Por exemplo, uma área de 700 metros, pretender um parcelamento em 2 áreas de 350. Nesses casos eu entendo que é possível até o desdobro, tá? É possível. Porque qual a necessidade toda aquela documentação do artigo 18 da Lei 6766? É exatamente para quê? Para aferir a idoneidade daquele loteador. Uma vez que ele vai lotear uma área, tá? Uma vez que ele tem um projeto de implantação de infraestrutura, tá? Então, toda aquela documentação, ela tem por finalidade aferir a idoneidade financeira, a idoneidade moral, inclusive, porque até certidões no que se refere a penais são necessárias, né? Para quê? Para que você possa efetivamente atribuir a ele a capacidade de levar à frente aquele empreendimento. Se você tem parcelamento de solo com áreas com criação de mínima de lotes, realmente parece exagerado toda aquela exigência do artigo 18. Tá? É nesse sentido que vem o artigo 718 do Código de Normas. Tá? Para determinadas situações, a critério do oficial. Mas vejam a responsabilidade, tá? Vejam a responsabilidade do oficial registrador nesses casos. De repente, você abre mão aí das exigências para uma situação que não seria o caso, não é capaz de o Ministério Público ajuizar uma ação contra você. Por quê? Porque você não exigiu o que deveria ser exigido, não é? Para efeito do parcelamento de solo, tá? Então, tem que ser uma situação muito bem estudada para quê? Para o oficial registrador efetivamente entender que é um caso de registro especial, tá? A questão do parcelamento de solo urbano, ela está intimamente ligada ao quê? Aos parcelamentos de solo irregulares, né? Ou seja, aqueles parcelamentos de solo que não seguem os trâmites da Lei 6766. O parcelamento regular do solo seria aquele que o quê? Que tivesse aprovação municipal, tivesse o registro e que toda a infraestrutura tivesse sido realizada, tá? Não tendo sido contemplada uma dessas condições, esse parcelamento é irregular, mesmo que ele tenha sido registrado. E o nosso Código de Normas prevê que essa fiscalização da implantação da infraestrutura, ela deve ser fiscalizada pelo oficial.
tá? Porque todo projeto de parcelamento existe um cronograma de obras de implantação de infraestrutura. E se ao final desse cronograma, né, não for averbada uma vistoria da municipalidade atestando a realização de toda aquela infraestrutura, nosso Código de Normas prevê que o Ministério Público deve ser informado. Tá? Então, a doutrina faz uma distinção entre parcelamento irregular e parcelamento clandestino. Né? Parcelamento irregular seria aquele que foi aprovado pela municipalidade, mas não foi registrado, ou foi aprovado pela municipalidade e foi registrado e não teve a execução das obras de infraestrutura. E parcelamento clandestino seria aquele em que sequer foi aprovado pela municipalidade. Tá? Apenas um conceito doutrinário. Com relação aos requisitos urbanísticos, a Lei 6766, ela é uma lei muito avançada, não é? E ela realmente exige que esses requisitos urbanísticos sejam contemplados nos projetos de parcelamento de solo. Tá? Então, o projeto de loteamento deve ter um projeto de escoamento de águas pluviais, de iluminação pública, de esgotamento sanitário, tá? De abastecimento de água potável. Isso é muito complicado, porque aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos um dos menores índices do Brasil de esgotamento sanitário. Tá? Então, muitas vezes, é exigido o esgotamento sanitário, a estrutura do esgotamento sanitário para a implantação daquele loteamento, mas não existe estação de tratamento, né? Como é o caso de Gaspar, por exemplo, e de Ilhota, né? Os dois municípios que integram a minha comarca. Então, é exigida a infraestrutura de esgotamento sanitário, mas a municipalidade ainda não fez a parte dela, não é? Ainda não tem uma estação de tratamento desse esgotamento sanitário. Por tudo isso, então, os senhores podem perceber que a importância do Ministério Público é grande, tá? E como eu disse, tá? Aqui em Santa Catarina, nós temos essa jabuticabinha, né? Porque quando não existe essa analogia, né, de uma coisa que só existe no Brasil, tá? Podemos dizer que essa necessidade de parecer prévio do Ministério Público é a nossa jabuticabinha catarinense, jabuticabinha do bem, no meu modo de entender, porque ela é muito útil, tá? Para coibir os parcelamentos irregulares do solo, tá? E se a gente for procurar lá na Lei 6766, ela só faz referência ao Ministério Público quando? Quando existe impugnação, né? Por quê? Porque todo o projeto de parcelamento de solo, ele deve ser publicado para que eventuais interessados ali e que discordem daquela realização daquele parcelamento se manifestem, e se houver impugnação, aí sim, o Ministério Público ele é ouvido, tá? Pela Lei 6766. Mas aqui em Santa Catarina não, todo o parcelamento de solo eles são ouvidos, tá? Previamente. Mas não tem o esgotamento sanitário, que é uma ausência de um requisito, então é tudo irregular. Não, estou dizendo o seguinte, o esgotamento sanitário, a tubulação do esgotamento sanitário, tudo isso tem que constar do projeto, tá? A estação de tratamento é uma outra questão, tá? Mas a parte que cabe ao loteador, no que se refere ao esgotamento sanitário, deve existir, tá? Hoje, então, a questão havia, não é, na realidade, uma lei complementar que previa essa manifestação do Ministério Público, ela foi revogada. Depois houve um ofício circular lá em 2009, né? E hoje nós temos o artigo 734, tá? Do nosso Código de Normas.
Código de Normas que prevê essa manifestação do Ministério Público, essa manifestação prévia, tá? E quando deve ser ouvido o Ministério Público? Antes da publicação dos editais, tá? Então, quando existe algum parecer contrário do Ministério Público, lá na comarca, eu não faço o registro, tá? Embora o oficial registrador ele não tenha nenhuma subordinação, e mesmo que eu entenda, não é que naquele caso concreto, os requisitos estão contemplados, se o Ministério Público disser que der parecer contrário, eu devolvo, não é, toda a documentação ao interessado para que ele atenda a todas as exigências do Ministério Público, tá? Mesmo porque em toda manifestação o Ministério Público diz que caso o registrador efetue o registro, mesmo com parecer contrário, que o Ministério Público deve ser comunicado para a adoção das medidas cabíveis, né? Então eu acho que então prevenção e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, tá? Então eu devolvo até que a questão esteja devidamente esclarecida, ok? Então vejam, senhores, no parcelamento de solo, né, modalidade loteamento, parte da gleba deverá ser destinada a áreas institucionais, tá? E o que são essas áreas institucionais? São as áreas do sistema interno de circulação, de equipamentos urbanos, tá? Que é toda a infraestrutura de água, de esgoto, não é? Energia elétrica, as áreas comunitárias, tá? Ou seja, determinadas áreas daquele parcelamento de solo que devem ser destinadas à municipalidade para que futuramente implante um posto de saúde, não é? Que futuramente implante ali um centro de lazer, não é? E as áreas verdes, tá? Áreas destinadas a praças. Áreas verdes não significa que tem que existir floresta. Áreas verdes são áreas destinadas a praças, a jardins, tá? Então, às vezes chega lá um interessado e fala, não, mas eu não tenho área verde, lá não tem nenhuma mata nativa lá na gleba. Eu falei, não é isso. Área verde significa, para efeito da Lei 6766, áreas destinadas a praças públicas, a jardins, ok? A Lei 6766, então, fazia essa exigência de, no mínimo, 35% para essas áreas institucionais, tá? Estava lá no artigo 4º, parágrafo 1º. Essa disposição foi alterada, esse percentual desapareceu da lei, se vocês olharem, remeteu o quê? A legislação municipal. Mas aqui em Santa Catarina a gente tem uma particularidade, tá? Nós temos uma lei estadual do parcelamento de solo, tá? Então eu entendo que a legislação municipal ela pode até estipular um percentual superior, tá? Mas não inferior a que a lei do parcelamento de solo estadual ela estabelece no artigo 8º, inciso 1º, tá? Que é os mesmos 35%, tudo bem? Agora aqui, só para fechar essa questão aqui das... Depois eu vou falar um pouco do artigo 18, né? Mas é uma fraude muito comum e que eu gostaria de comentar com os senhores, que ocorre no âmbito da Lei 6766, que é o seguinte, que é aquela efetivada por meio de alienações de frações ideais, tá? Porque, em princípio, é perfeitamente possível se alienar uma fração ideal de um imóvel. Então, em princípio, não existe nenhum impedimento legal para que alguém que é dono de 1/3, por exemplo, de um apartamento, aliene a terceiros, né, desde que oferecida preferência, né, para os outros proprietários, aliene a terceiro esse 1/3. Ou seja, a alienação de fração ideal ela não é vedada em nosso ordenamento jurídico, longe disso, tá? Porém, essa alienação de frações ideais ela pode mascarar uma bula à lei do parcelamento de solo, tá? Isso ocorre muito quando nós temos uma gleba relativamente grande, tá? E eu tenho centenas, não é,
de situações dessa nas matrículas, né, que foram realizadas pelos oficiais que me precederam, é claro, né? Porque era muito comum esse tipo de escritura de alienação de fração ideal. Então você tem uma gleba lá de 30 mil metros quadrados, uma gleba urbana, aí você tem lá R1, foi vendida a fração ideal, né, de 300 metros quadrados para fulano de tal. R2, foi vendida também uma fração ideal de 300 metros quadrados para fulano. Né? Vocês percebem que, na realidade, esse tipo de situação gera a suspeita de que não são frações ideais que estão sendo alienadas, tá? São lotes, né? O que o sujeito fez foi, ele loteou aquilo lá, né? E ele está obtendo o que com esses registros, né? Ele está obtendo o aval do registro de imóveis para essas alienações, tá? Então, durante muito tempo, se aceitou esse tipo de registro, entendendo que era um vício intrínseco, né? Que não cabia ao registrador qualquer interferência em relação a isso. Hoje, e no nosso Código de Normas aceitou, primeiro por uma construção doutrinária, que é possível verificar que essas alienações de frações ideais, elas podem mascarar, né, uma burla à lei do parcelamento de solo. Quando? Existem determinadas situações, tá? Ou seja, a nossa legislação, ela prevê que, inclusive, essa alienação de fração ideal, e pela burla que ela caracteriza, ela é um crime previsto ali no artigo 50 da Lei 6766. Obviamente as penas são baixas, né? São penas realmente de baixo potencial ofensivo, mas não deixa de ser um crime, tá? Loteamento aberto ou fechado? Não, aberto mesmo, né? Pode ser, inclusive, fechado, mas no artigo 713, né, nosso Código de Normas, ele procurou vedar esse tipo de alienação de fração ideal, tá? É lógico que baseado na doutrina, né? O Marcelo Mello, ele tem todo um trabalho sobre isso. Então, quando existe uma venda de frações ideais de condomínios não aprovados, ou venda de fração ideal com localização, ou quando essa fração ideal, ela, na realidade, ela há uma disparidade muito grande em relação à totalidade da gleba, não é? Como diz o artigo 715, disparidade entre a área fracionada e o todo maior, nós estamos diante de uma suspeita de burla à lei do parcelamento de solo, de um loteamento irregular, e esse registro deve ser vedado pelo oficial registrador, tá? Eu vou apenas dar uma pequena pausa para a gente continuar daqui, tá bem?